12. Por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que é em Cristo Jesus. No capítulo 4, o 7 e o 8 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? A segunda carta de Paulo, escrita ao jovem Timóteo, ela é também direcionada a todos quantos amam a vinda de Cristo. Quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo tem uma consciência latente na sua alma. São os seus últimos dias aqui na terra. Não porque Nero escolheu, não é desejo de Nero, não é Roma que está parando o ministério de Paulo, não é o império que está calando a boca de Paulo. Na verdade, é o céu que está chamando Paulo para um lugar de descanso. Não sei se você entendeu. Só o céu dá um basta. Ninguém cala a boca de um adorador. Ninguém. E Paulo, ele vai descrever esse momento que ele está passando como sendo oferecido como uma oferta de libação. E conforme escrito no Antigo Testamento, mais precisamente no livro do Êxodo, no capítulo 29, a oferta de libação era uma oferta que era derramada continuamente sobre o altar. Todos os dias era derramado um líquido sobre o altar, o vinho ou o azeite. O que Paulo está querendo dizer é que a sua vida estava sendo derramada diante do altar de Deus com um cheiro agradável ao Senhor. Diante da sua morte iminente, Paulo olha para Timóteo e ele consegue visualizar naquele jovem a capacidade, um instrumento nas mãos de Deus que dará continuidade à honrosa tarefa de pregar o Evangelho. Para tanto, ele exorta a Timóteo dizendo: Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo ou fora de tempo, pregues a palavra. Pega essa juventude que tu tem, Timóteo, e aproveita todos os dias para pregar a palavra na escola, no trabalho, em casa, na roda com os amigos. Pregues a palavra. Sabe por quê, Timóteo? Porque haverá um tempo, se levantará uma geração em que não vai suportar. Aproveita-o agora, porque haverá um tempo em que
todo por ser jovem. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não vê só o jovem. E ele vai dizer: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, porque mesmo sendo jovem, Deus te chama para ser exemplo dos fiéis. Eu vou repetir: ninguém despreze a tua mocidade, porque mesmo sendo jovem, tu foste chamado para ser exemplo dos fiéis, no trato, no amor, no teu comportamento, na tua escola, na roda com os amigos, na conversinha, no intervalo da escola. Deus te chamou para ser exemplo dos fiéis. Timóteo também era um jovem tímido. Mas Paulo, quando olha para aquele Timóteo tímido, como eu sei que há muitos que estão sentados aqui, e Paulo exorta Timóteo dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Observe: desperta o dom que há. Não é que tu ainda vai receber, o dom está aí dentro. Timóteo, desperta o dom que há, que está dentro de ti. Eu estou falando com jovens que lá dentro do seu quarto, você já disse em oração: eu queria pregar, mas eu tenho vergonha. Eu queria cantar, mas eu não consigo pegar naquele microfone. Desperta o dom que há em ti. Irmã, mas é porque eu ainda não sei qual é o dom. Deixa eu te dizer. Sabe esse desejo que tem aí dentro? Foi o Espírito Santo que colocou. Eu vou repetir, porque essa palavra tem algo certo. Esse desejo que tem dentro do teu coração foi o Espírito Santo que colocou. Essa vontade de cantar, esse desejo de pregar, ele não procede de ti. Tudo que tu precisas fazer é despertar o dom que há em ti. Eu não sei se eu já falei aqui. Se eu já falei, escuta de novo. Não é pecado. Eu acho que eu tinha entre 13 e 12 anos. E naquele tempo a gente ia de criança já para o conjunto de jovens. Não tinha adolescentes, conjunto de adolescentes. E vim de uma geração onde os nossos jovens eram sedentos para pregar a palavra. De fato, hoje, nós temos vários daquela geração que hoje são obreiros e até pastores. Nós íamos para os nossos cultos de mocidade, ansiosos para ser um pregador da noite. A nossa geração era assim. E a gente dizia assim um para o outro: como é que está a mensagem? E o outro dizia: está no azeite. Estou com a espada afiada, desejando ser o pregador da noite. Mas ninguém chamava mulher.
Mas teve um dia, depois de pregar muito para a cama, para o guarda-roupa, depois de pregar muito para as paredes do quarto, eu disse: Senhor, agora eu quero pregar no culto de jovens. E quando foi na semana do culto, eu consagrei, eu acordei de madrugada, eu preparei um esboço, e eu disse: Senhor, a mensagem está preparada, só falta tu dizer para o presidente de jovens me chamar. E eu saí naquele sábado para o culto de jovens, sabendo que era eu que ia pregar, só não sabia como era. Cheguei e fiquei olhando para o relógio. Que hora é que ele me chama? Que hora é que ele me chama? Quando chegou o momento da palavra, meu presidente se levantou e disse: eu não sei quem é que vai pregar, mas o Senhor manda eu dar oportunidade para uma mulher. Quem é? Quem é? E eu me levantei e eu disse: sou eu! Desperta o dom que há em ti. Você quer pregar? Então acorda de madrugada, lê a tua Bíblia, estuda, busca, consagra, desperta o dom que há em ti, desliga o celular, sai das redes sociais, deixa arder no teu coração o dom que há em ti. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de poder. E eu quero acreditar debaixo do poder que há no nome de Jesus, que depois desse retiro muitos dons serão despertados no meio dessa geração. Eu quero entender que Deus vai levantar exércitos. E você vai procurar a sua liderança e dizer: eu quero oportunidade. Eu creio que o Senhor vai trazer esse avivamento no teu coração. Paulo olha para Timóteo, e enquanto estão vendo apenas um jovem tímido, Paulo olha para Timóteo e vê nele um soldado. E faz um convite. E diz: Timóteo, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Olha o convite de Paulo a Timóteo. Vem sentir o que eu sinto. Vem amar as almas como eu amo. Vem chorar por elas como eu choro. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Mas ele termina o versículo dizendo: nenhum soldado que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe o que Paulo está dizendo para aquele jovem? Quando você entende o que é fazer parte das trincheiras de Cristo, não tem nada nesse mundo que te embaraça. Você não se embaraça com amizades que não te edificam. Você não se embaraça com namoro mundano. Você não embaraça com séries da Netflix que não te edificam. Nada nesse mundo te embaraça, porque só há um único desejo no coração daquele que entendeu o que é ter sido alistado no exército de Cristo.
agradar aquele que o alistou para a guerra. Há um desejo latente no coração do jovem que entendeu esse princípio. Eu quero agradar a Deus. Eu só quero te eu nasci pra te adorar e dizer que te amo, te amo. Eu acho que a gente pode fazer essa declaração melhor. Eu só quero te amar. Ele canta mais. Só um desejo. Eu nasci pra ti. Nós te adoramos, Deus. Ele canta mais. E dizer que te amo. Diga. Te amo. Você pode declarar esse amor para Ele. E dizer que te amo. Te amo. Te amo. Aleluia! Ele me canta mais. Só há um desejo agradável. A decisão de agradá-lo consiste em fazer dele teu melhor amigo e automaticamente ser inimigo do mundo. Porque não há como servir a dois senhores. E aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Escolher agradá-lo é uma decisão que implica servi-lo como único e suficiente Senhor da sua vida. Eu estava estudando acerca de Timóteo e há algo muito importante que você precisa saber. O contexto histórico em que Timóteo estava não era tão diferente quanto esse que nós estamos vivendo. Porque alguém pode dizer, não, mas é diferente a época, a irmã está fazendo aí o anacronismo. Está confundindo as épocas. Não é sobre isso. Pecado é pecado em todas as épocas. Toda geração tem os seus desafios. E Timóteo tinha tantos desafios para servir a Cristo como qualquer um de nós que aqui estamos. A cultura dos dias de Timóteo era a cultura greco-romana, permeada de pecado e de imoralidade sexual e perversão moral, semelhante a que eu e você vivemos. O desafio de Timóteo não era só na sociedade. O desafio de Timóteo também estava dentro de casa. O seu pai não era crente. Seria uma perfeita desculpa dizer, não vou servir a Deus, o pai também não vai. Estou falando com jovens que estão sentados aqui nessas cadeiras, cujo pai ou cuja mãe não é crente. Tu está aqui porque o Senhor te trouxe para cá. O teu desafio é muito maior do que aquele cujo pai e mãe é crente e te ajuda na tua fé. Não era fácil para Timóteo. Mas sabe o que Lucas, quando escreve
seu livro de Atos, no capítulo 16, acerca de Timóteo, sabe o que ele diz? Era um jovem que dava bom testemunho. Apesar dos desafios, era um jovem que tinha um bom testemunho. Se Timóteo vivesse nos dias de hoje, ele seria tão crente sentado nessa cadeira como no intervalo da escola. Seria a mesma pessoa. Tão crente na frente do pastor quanto na rodinha de amigos, não mudaria nada. O seu testemunho era de um jovem convicto. Sabe qual era o segredo de Timóteo? Timóteo tinha uma fé não fingida. Eu vou repetir, jovem. A fé de Timóteo era uma fé não fingida. Não havia engano. Não havia dissimulação. Ele de fato era um jovem convicto. Ele de fato era um jovem convicto. E enquanto eu fazia esse esboço, sabe o que o Espírito Santo ministrava no meu coração? Não é sobre idade, é sobre relacionamento com Deus. Não é sobre idade, é sobre ter experiência com Deus. Eu vou repetir, porque alguns pais podem olhar para os seus filhos rebeldes e dizer: o bichinho é crente assim, mas é da idade. Não é da idade, é falta de experiência com Deus. É falta de relacionamento. Quando eu tinha 7 anos, eu orei um dia por minha irmã, que é mais velha do que eu, 10 meses apenas, porque eu sou filha adotiva. E ela estava desenganada do médico, eu tinha 7 anos. E entrei no quarto da minha mãe, ajoelhada na rede. E eu disse: Senhor, se tu trouxeres a minha irmã para brincar comigo, eu darei a minha vida ao teu serviço. Naquela mesma semana, o Senhor entrou naquela Santa Casa de Sobral. Eu não sei o que foi que Ele fez, mas Ele trouxe naquela mesma semana. Eu estava brincando com ela e eu entendi com 7 anos de idade que o Deus a qual eu servia não era mais o Deus da minha mãe e do meu pai. Ele era meu Deus. Ele era meu. Eu sabia que eu podia entrar no quarto e conversar com ele como meu amigo. E por vezes, ainda criança, eu carregava uma cadeira da cozinha, colocava as 2 cadeiras dentro do quarto e dizia: Espírito Santo, vamos conversar. Não é idade, é relacionamento. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Samuel. Estudiosos vão dizer que talvez ele tivesse 12 anos ou menos. Lá naquele ambiente onde o sagrado estava sendo profanado, onde quem deveria oferecer santidade estava profanando. Mas a Bíblia diz que naquele dia, naquela noite, antes que a lâmpada de Deus no templo do Senhor se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, a voz de Deus entrou lá e disse: Samuel, e ele disse: eis-me aqui.
Aquela experiência levou a Samuel a um relacionamento com Deus e sua vida nunca mais foi a mesma. Você olha para José lá na terra do Egito, não tinha papai, não tinha mamãe. Talvez ele tivesse 17 anos, quem sabe, dizem. Era só um jovem na tua faixa etária. Mas quando o pecado bateu na porta, sabe qual foi a resposta dele para o pecado? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Nós vimos essa linda apresentação. Misael, Ananias e Azarias. Olha, rei, se o meu Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, fica tu sabendo. Nós não nos curvaremos. Mas tem todo mundo fazendo, mas nós não iremos fazer. Mas está todo mundo cantando, está todo mundo assistindo. Nós não iremos nos curvar ao sistema. Nós vamos continuar andando na contramão, porque o nosso alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, nosso alvo é Cristo. Aleluia. Quero te indicar um livro. Anota esse livro. Quando você voltar para casa, você diz: mãe, compra para mim esse livro. É da CPAD. O nome dele é Pacal. É o nome de uma tribo indígena. E ele conta o testemunho de uma jovem, porque não é sobre idade, é relacionamento, que aos 15 anos, em um culto de missões, disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho nada para te oferecer, mas toma o meu nada. E o céu escutou aquela oração. O seu testemunho diz que quando ela terminou o seu ensino médio, chegou para sua mãe e disse: mãe, eu preciso ir para o campo missionário, porque Deus tem um povo onde eu preciso ir lá dizer que Jesus salva, cura e batiza. Ela tinha 30 reais. E em oração o Senhor dizia para ela: o povo que eu te dei fica na selva boliviana. Eu te espero lá. Com 30 reais, ela chegou no porto de Belém. E ela disse: moça, eu preciso ir para as selvas bolivianas, mas eu só tenho 30 reais. Me diga até onde eu posso chegar com esses 30 reais. A moça olhou e disse: com esses 30 reais, dá para você chegar no Porto de Santana, no Amapá. Ela disse que chegou lá, sentou nas escadarias da cidade de Santana, e ela disse: Jesus pode vir me buscar. Eu estou de saia jeans e estou com uma blusa branca e estou de chinela havaiana. Estou aqui do lado direito da escada. Pode vir me buscar. É experiência, não é idade. E ela conta em seu testemunho que de repente observa uma mulher que vem de longe fazendo assim. E ela entende que foi Jesus que mandou buscar. E ela faz assim. E a mulher se aproxima e diz: eu estava em casa orando, e o Senhor mandou eu vir te buscar, te dar comida, te vestir e cuidar de ti, e te levar lá na Secretaria de Missões da minha igreja. Não é idade, é relacionamento, é experiência com Deus. Comeu. Vamos lá na minha igreja.
se apresentou para o pastor e o pastor disse: quem é que está te enviando? Ela disse: minha igreja não podia, porque eles não enviam mulher nem solteira. Eu não estou dentro do padrão deles. Mas Jesus disse que me espera lá na selva boliviana. E ele disse: me dê a sua carta de recomendação. E quando abriu a carta, ele viu o seu nome, Kellen Gaspar. E ele disse: você é o quê? Do irmão Valdemir Gaspar. E ela disse: eu sou sobrinha. E ele disse: eu só sou crente porque ele pregou para mim. Faz algum tempo que eu venho orando e dizendo como eu poderia recompensar aquele homem. E tu está aqui com uma resposta de Deus. Vai e desce que nós vamos segurar a porta. Nós iremos te sustentar. É experiência com Deus. Não é sobre idade. Paulo está caminhando, eu já estou quase terminando. Paulo está terminando o seu caminhar. E ele precisa dar alguns conselhos para o jovem Timóteo. E o primeiro capítulo da sua segunda carta, o conselho de Timóteo é: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Ei, jovem, eu preciso te dar um conselho. Não te envergonhe de carregar essa Bíblia. Há uma geração que carrega agora o celular. Não te envergonhes de carregar o livro. Não te envergonhes. Não te envergonhes de dizer na rodinha que tu é crente. Diga para eles: eu sou crente. Diz na tua sala, diz para o teu professor: eu sou crente. Não te envergonhe de dizer que é crente. Porque o Evangelho, ele é poder. Esses dias eu estava pregando em determinado lugar. E tinha um homem assim na frente. Era um senhor de uns 50 anos. Ele chorava como uma criança. Quando eu sentei, a esposa do pastor me disse: você está vendo aquele homem ali? É um policial afastado. Já matou mais de 20. Ruim. Perverso. Mas um dia o Evangelho encontrou ele. Chorava como uma criança, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. O coração de pedra é trocado por um coração de carne. Não tem duro, não tem valente. O Evangelho tem poder de transformar o mais vil pecador, homicida, em um cidadão do céu. Não te envergonhe desse Evangelho. No capítulo 2, ele tem o segundo conselho para Timóteo. E no segundo conselho ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele estava dizendo: não queira a aprovação dos homens, procura apresentar-te a Deus aprovado. Se o mundo te reprova, sinta-se privilegiado. A maior aprovação de um homem é a aprovação de Deus. Procura apresentar-te a Ele aprovado. Vão te reprovar por causa das tuas roupas. Vão te reprovar por causa da tua linhagem. Vão te reprovar por causa do teu cabelo. Vão te reprovar por causa da tua playlist.
Vão te reprovar por causa que tu vai dizer: não, eu não posso ir para esse evento, mas tem nota na prova, eu não vou. Vão te reprovar. Mas no céu, o céu é quem vai te aprovar. Procura apresentar-te a Ele aprovado. No 3º capítulo, Paulo tem um conselho para dar para Timóteo. Sabe qual é? Timóteo, nessa caminhada, muitos desistem. Oxalá não fosse assim. Mas tem muitos que estão sentados nessas cadeiras que no próximo ano não vão estar. Eles irão desistir. Oxalá não seja assim. Mas teve alguns que estiveram no ano passado e não estão aqui. Eles desistiram. Mas o conselho de Paulo para Timóteo, sabe qual é? Quanto a ti, Timóteo, permanece. Permanece, Timóteo. Quanto a ti, permanece naquilo que tu tens aprendido. Alguém vai mandar uma mensagem para ti e dizer: eu não quero mais ir para a igreja, mas quanto a ti, permanece. Tu vai perceber nas redes sociais que alguns ficaram pelo caminho, mas quanto a ti, é contigo que o Senhor está falando. Permanece e me canta mais. O pecado vai bater na tua porta, mas quanto a ti, permanece. Tu vai perder amigos, mas quanto a ti, permanece. Quem está disposto a permanecer, levanta assim a mão, porque o inferno precisa ver. Assim eu vou permanecer. Eu sei que vão desistir, mas quanto a mim, eu escolho permanecer. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer. E agora estamos caminhando para o final. Porque chega no capítulo 4 da sua 2ª carta. Aí o Paulo vai fazer um balanço. 35 anos de ministério. Ele vai fazer assim um balanço. O que sobrou? O que foi que sobrou? Aí ele senta lá naquele cárcere frio. Pega uma pluma, um pedaço de pergaminho e vai fazer um balanço de que sobrou. Sabe o que sobra? Aí ele escreve para Timóteo e diz: olha, Timóteo, quando tu vir, pega o que sobrou. Uma capa que ficou em Troade, lá na casa de Carpo. Uns livros, um pergaminho. Os pergaminhos, só sobrou isso aqui. Ou o balanço. Só isso. Alguém pode olhar para Paulo e dizer: Paulo, e os títulos? Os considero como esterco. Troquei por uma coroa da justiça. Troquei pela coroa da justiça. Os títulos, os status sociais, o aplauso dos homens, as cadeiras onde se sentavam os poderosos, eu troquei tudo. Considero como esterco. Troquei pela coroa da justiça. Mas sabe o que eu gosto? Porque ele diz: não somente a mim, mas para todos. Todos, ele estava incluindo a mim e a você. Todos quanto amarem a vinda do Senhor. E ele vai dizer a frase mais linda
vida que um cristão pode dizer. Os que permanecerem vão dizer o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Eu guardei, eu permaneci, eu guardei, eu permaneci, eu perdi amigos, eu perdi status, eu perdi trabalho, eu perdi nota, eu perdi namoro, mas eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Fica de pé em nome de Jesus. Ele me canta lá, isso, ele me canta lá. Essa palavra tem algo certo. Essa palavra tem alvos certos. Ele conhece as tuas lutas, sim, ele conhece. Ele sabe como o pecado tem batido continuamente. Mas esse tema aqui, ele foi colocado pela direção do Espírito Santo, onde ele está dizendo: eu procuro jovens convictos. Eu estou procurando jovens convictos, cuja fé não é fingida, onde tem para ele uma coroa reservada. E a frase que Paulo disse, ele também vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé.